Bom, quero aqui deixar um recado ao meu xará, Sérgio Moro, para ser mais específico, maior 171 dos últimos anos da história do Brasil. Olha, gada, eu não costumo errar, eu não costumo me enganar, não. Podem pegar meus vídeos passados, todos, podem procurar um por um. Jamais vocês vão achar uma vez que eu tenha falado que Sérgio Moro seria o candidato ideal para suceder o presidente Bolsonaro. Nenhuma vez. Eu sabia quem ele era. Tanto que quando eu também elogiava os ministros, jamais citei o nome dele. Citei o nome de outros. E não nego, não. Até hoje, meu candidato favorito para a sucessão do presidente Bolsonaro é o ministro Tarcísio. Desde o início eu falei isso. Sei lá, posso até também errar, eu não sou infalível. Mas eu não costumo errar muito não, viu, negada? Não estou dizendo com isso que o Tarcísio está eleito. Não, não é isso. Estou falando que é o meu preferido. Agora, Sérgio Moro, esse nunca me enganou. Ah, Sérgio, mas ele foi um excelente juiz na Lava Jato. Ele não fez mais do que cumprir a sua missão, porra. A missão dele como juiz da Lava Jato era identificar as pessoas que davam prejuízo através da corrupção ao país e puni-los. Mas quero deixar claro também que até mesmo na hora da punição ele deixou muito a desejar. As suas sentenças tal sempre foram frágeis, foram muitas vezes derrubadas. Tanto que eu pergunto, quantos dos que ele puniu estão presos? Você tem o nome de algum? Eu não lembro. Ah, não, tem. Sérgio Cabral, mas não foi ele, não. Sérgio Cabral foi o Bretas. Ele, o maior que ele pegou, que foi o Lula, está na rua já há muito tempo. Então, gente, não é esse bicho-papão que todo mundo imaginava. E também me decepcionou porque eu não tenho a mínima dúvida, a sua saída foi muito negociada com os seus sócios. Podem ter certeza. Ele combinou tudo com o pessoal que é oposição ao Bolsonaro para que com a sua saída ele se transformasse no candidato ideal para ser lançado concorrendo com o Bolsonaro em 2022. Não tenho dúvida disso, não. Foi tudo acertado. Pô, se ele simplesmente se sentiu desprestigiado pelo fato do Bolsonaro ter exigido a mudança de um subordinado dele, eu acho isso aí até ridículo. Ele poderia muito bem ter dito, não, então tá bom, Bolsonaro, então troca ele e pronto. E eu vou continuar fazendo o meu serviço, independe de apenas uma única pessoa. Mas ele usou a substituição, troca, sei lá, nem sei o nome mais, do que ele... Eu até estou perguntando, não estou afirmando não, perguntando. Teria alguma razão mais forte, talvez até uma afetividade homossexual com esse diretor da Polícia Federal para ele se sentir tão ofendido e humilhado como se mostrou? Eu não acredito. Mas quem duvida hoje é louco. Porque o que ele fez, declinando até conversas particulares que ele teve com o Bolsonaro, gente, ficou claro que a intenção maior dele era atingir Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma, foi tudo programado, combinado, orquestrado com a turma da oposição. Com certeza eles falaram, porra, você é o homem ideal pela sua popularidade para enfrentar o Bolsonaro. Você, se vier para cá, você vai ter todo o nosso apoio e tal,
porque você é a única pessoa que poderá, quem sabe, um dia derrotar Bolsonaro. Só que eles não esperavam e não contavam com a reação que a população brasileira mostrou, deixando claro que hoje, no mínimo, 95% dos brasileiros são bolsonaristas. Bolsonaro é o ídolo maior do povo brasileiro e ninguém vai mudar isso, não. Então, eu fico até chateado porque não esperava uma atitude tão baixa do ministro Sérgio Moro. Eu não, já deixei claro, nunca fui fã dele, mas nunca também o imaginei tão vil, tão repugnante, fazendo o que ele fez na única e exclusiva tentativa de arranhar a imagem do presidente Bolsonaro. Foi triste, foi doloroso assistir o que Sérgio Moro fez. Eu, que até então o imaginava pelo menos um homem, com todos os defeitos que eu possa sempre ter visto nele, mas nunca eu imaginava ele um crápula, um ser vil e desprezível que ele se mostrou. E quero deixar bem claro, não tenho a mínima dúvida, tudo isso foi orquestrado junto com a turma da oposição, porque o Bolsonaro tinha toda a razão de fazer o que fez. Gente, ele não demonstrou em momento algum interesse em que a Polícia Federal identificasse quem foram os mandantes que pagaram para aquele idiota lá, aquele psolista vagabundo, tentar assassinar o presidente. Eu nunca vi o Sérgio Moro dar uma declaração, não, nós estamos empenhados, nós vamos chegar aos mandantes. Nunca, não abriu a boca. Aliás, não abriu a boca em nenhum dos casos que eram de interesse nacional. Os projetos que ele foi na Câmara defender, ele ajudou a desmoralizá-los, como foi o caso do pacote anticrime. Ele concordou com todas as idiotices e mal-caratices que a oposição fez, praticamente desmoralizando o seu trabalho do pacote anticrime. A parte que atingia os grandes corruptos foi toda ela tirada do projeto. E ele sabia disso, ele foi lá e concordou com eles, mas nunca teve coragem de dizer essas coisas de público. E quero deixar bem claro que ele, inclusive, nas suas diversas manifestações, deixou também a entender, não foi claro, mas deixou a entender que o Bolsonaro fazia isso em defesa dos filhos, porque algum deles tinha um problema e tal. Gente, foi tudo combinado, tudo orquestrado. Sérgio Moro, sinceramente, você foi uma das maiores decepções que o brasileiro teve nos últimos 50 anos da história do Brasil. Não digo até da maior não, porque eu acho que o Lula foi mais decepcionante que você. Mas você, pelo que representava, foi quase tão igual, quase tão decepcionante quanto o Lula. E para provar que tudo estava arrumado, que não era para desvendar os caras. Eu sei quem mandou o Adélio Bispo dar a facada grande parte dos brasileiros sabem. Não sou louco de falar, porque amanhã depois, se eu falar que foi A, eles arrumam um jeito de falar que foi B, de imaginar uma investigação que chegue a B para me ferrar. Então não sou louco. Mas eu sei, todo mundo sabe quem mandou. Não foi coisa de uma pessoa só não, viu, gente? Foi um grande grupo de diversas pessoas, de diversos partidos que organizaram tudo isso e pagaram o Adélio Bispo. Agora, o que me deixa mais chateado de tudo, provando que está tudo combinado, que como o Bolsonaro nomeou já o cara lá da BIM, que eu não gravei o nome ainda, para ser o novo chefe de polícia da Polícia Federal, chefe de departamento da Polícia Federal, o Big Boss lá, o grandão.
o que aconteceu lá no Supremo. Aquele o mau caráter, vagabundo que é, aquele tal de Alexandre Moraes, vocês viram o que ele fez? Já declarou que não pode ser trocados os delegados que atuam nos principais casos de elucidação do Brasil. Ou seja, não pode descobrir quem mandou matar o Bolsonaro, não pode descobrir quem mandou matar Marielle, os grandes casos, não podem ser trocados. Agora eu pergunto para vocês, aonde está isso na Constituição? O Supremo é apenas o órgão que identifica se a decisão jurídica foi obedecendo à Constituição ou não, só isso. Tanto que quando a pessoa recorre, por exemplo, que perdeu um julgamento na segunda instância, como no caso do Lula ou outros, recorre ao Supremo, não pode ser acrescentado nenhum documento novo no processo. Por quê? Porque o Supremo não pode examinar o critério da matéria. O julgamento já foi feito, o Supremo não pode modificar o julgamento. Ele apenas vai examinar se, por exemplo, a penalização foi de 11 anos. Aí ele vai ver no Supremo. Se no Supremo falar que aquele crime tem uma pena de 9 a 12 anos, o 11 anos está correto e é constitucional. Se foram 13 anos, está incorreto, é inconstitucional, tem que se fazer uma nova pena. Essa é a única função do Supremo. O Supremo não pode examinar a materialidade de porra nenhuma. Agora chega lá, o cara entra lá com uma liminar, pedindo para não trocar, ou sei lá, mandando, já nem sei mais quem manda e quem pede, no Supremo. E o Supremo vai examinar a materialidade, vai falar, você tem razão, não pode. Isso não é coisa em função. A única coisa que o cara poderia ter perguntado é na liminar o seguinte: a substituição dos delegados dos principais casos é constitucional ou não? E aí o Supremo, então, iria dar a sua decisão. É constitucional ou não é constitucional? E fim de papo. A função do Supremo é só essa. Agora eu pergunto, como é que o Bolsonaro tem condições de terminar com essa ditadura do Supremo totalmente inconstitucional? É só com a baioneta, gente. Eles estão levando o Bolsonaro a tomar atitude que até agora ele não quis. O Bolsonaro não quer passar para a história como apenas digamos assim, ditador, seria o caso, tal. Não seria bem porque a declaração do Estado de Defesa é constitucional, mas ele não quer passar desse jeito. Mas eles estão forçando ele a tomar essa atitude. Não se arrependam depois.